Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Morada do Desertor, que é um mangá do Junji Ito que reúne 12 contos publicados originalmente entre 1987 e 1990. E esses contos já haviam sido compilados antes em uma antologia que saiu, se não me engano, nos Estados Unidos em 2006, chamada Museu do Horror Volume 3. E aí, só pelas datas originais de publicação desses contos, subentende-se que nós estamos falando aqui de um autor no início de sua carreira. Basta lembrar que, por exemplo, Tomie, que foi o primeiro grande trabalho do Junji Ito, começou a ser publicado exatamente em 1987, que é a data dos primeiros contos reunidos aqui em Morada do Desertor. Sobre Tomie, já existem 2 vídeos aqui no canal, sobre o volume 1 e sobre o volume 2, e eu vou deixar o link para uma playlist onde constam aqueles e outros vídeos que eu fiz sobre os mangás do Junji Ito na descrição deste vídeo que você está vendo agora. Então, se você não viu aqueles meus outros comentários sobre as obras desse autor, eu sugiro que você faça isso. Mas então veja, né? Tomie, como eu disse, foi o primeiro grande trabalho do Junji Ito, e ele foi publicado, então começou a ser publicado exatamente na época em que o autor estava também produzindo e publicando alguns desses mangás reunidos aqui em Morada do Desertor. Por isso mesmo, detalhes como os traços usados pelo autor aqui nesses contos são bastante elementares, para dizer o mínimo, mas ainda assim, aqui já se observam alguns dos elementos que depois seriam aprimorados pelo Junji Ito ao longo de sua carreira, sobretudo pensando no modo como ele passou a construir as narrativas, e isso fica muito evidente já nesses contos aqui reunidos. Como eu disse, nós temos aqui 12 contos, mas eu vou falar apenas de 6 deles, e ainda assim, apesar de ser um período de tempo muito curto, né, entre 87 e 1990, ainda assim já se percebe alguma evolução nos roteiros do Junji Ito quando nós pensamos no primeiro e no último contos aqui reunidos, porque os contos aparecem em ordem cronológica de publicação aqui em Morada do Desertor. O primeiro desses contos, sobre os quais eu vou falar um pouquinho aqui para vocês ao longo do vídeo, é um conto que guarda alguma semelhança, sobretudo temática, com alguns dos contos do já citado Tomie. Então é bastante interessante perceber como, por produzir esses textos na mesma época, o autor acabou trabalhando com temáticas bastante semelhantes, uma vez que este primeiro conto ao qual eu vou passar a me referir agora foi publicado justamente em 1987 e se intitula Ladra de Rostos. A protagonista desse conto é uma menina rebelde que teve de mudar de escola depois de ter sido praticamente expulsa da escola anterior, ou pelo menos é isso o que ela própria dá a entender em um determinado momento da narrativa. Nessa nova escola, essa protagonista passa a ser praticamente perseguida por uma colega que quer a todo custo ficar perto dela o tempo todo. E à medida que o conto avança, a carência dessa colega começa a parecer um pouco excessiva demais. Então, se de início a protagonista achou aquele comportamento da moça muito estranho, não demora muito para que ela passe a se incomodar cada vez mais com a conduta dessa colega de escola, de modo que a relação entre essas duas moças vai se tornando cada vez mais conflitiva, até chegar ao ponto de a protagonista literalmente agredir essa sua perseguidora. Mas o ponto de virada, e foi exatamente isso o que eu achei de semelhante entre esse conto e alguns temas que aparecem lá em Tomie, como por exemplo, toda uma discussão sobre o que é o belo, mas enfim, o ponto de virada do conto então é que, na verdade, essa colega que persegue a protagonista está querendo roubar o rosto dessa moça, já que ela consegue fazer isso quando passa a conviver com alguém por muito tempo. E, na verdade, essa moça, essa perseguidora,
já havia roubado o rosto de uma outra colega de turma antes. Então, esse tipo de conduta dela, pelo visto, é bastante recorrente, o que acaba levantando um sinal de alerta para as outras pessoas ao se perguntarem, afinal de contas, qual é, ou neste caso, qual foi o rosto original dessa menina que persegue as outras que ela julga serem mais bonitas do que ela. Né? Então, um conto bastante interessante por conta disso. Enfim, o segundo conto sobre o qual gostaria de conversar um pouquinho com vocês é um conto que foi publicado originalmente em 1988. Mais recentemente, ele foi adaptado para aquela série da Netflix, que, como vocês sabem, é uma série que não me agradou nem um pouco. E o nome desse conto é O Quarto da Modorra. Esse conto fala de um escritor meio medíocre que confessa a uma amiga que não quer mais dormir porque ele está convencido de que quando ele dorme, o eu que ele é no mundo dos sonhos tenta trocar de lugar com ele no mundo real. De início, essa amiga pensa que esse rapaz está usando essa história meio estapafúrdia como pretexto para se aproximar dela, mas depois, dada a insistência desse rapaz nessa história e ainda por conta do estado em que ele está, essa moça passa a acreditar que, na verdade, esse escritor está ficando meio louco, de modo que ele está confundindo a realidade com a ficção, uma vez que os livros que ele escreve têm como temática principal a relação entre o sonho e a realidade. Então, veja que é como se esse sujeito estivesse vivendo algo que acontecia apenas no campo da ficção que ele produzia, quase como se ele próprio tivesse criado toda essa situação na qual ele se encontra no presente. Mas, ainda assim, preocupada com o estado mental desse rapaz, a moça decide ir até a casa dele para ajudá-lo a não dormir, ou ao menos para vigiá-lo enquanto ele dormisse, porque assim essa moça percebeu que esse amigo, esse escritor, se sentiria um pouco mais confortável, se sentiria um pouco mais seguro para poder descansar. E é numa dessas que essa moça descobre que realmente tem algo de sobrenatural acontecendo, e com isso o Junji Ito cria uma imagem interessante ao pensar o sonho como o avesso da realidade, ou o sonho como aquilo que está dentro da realidade, quase como se nós estivéssemos falando dos dois lados de uma mesma moeda. E esse tema da relação entre o sonho e a realidade também aparece em outros contos do Junji Ito, como é o caso, por exemplo, de Um Longo Sonho, que eu li aqui nessa edição dos contos favoritos do autor, escolhidos pelo próprio Junji Ito, chamada Calafrios. Já tem vídeo para esse mangá no canal. E essa relação temática entre sonho e realidade também aparece em um dos contos mais famosos do Junji Ito, que é O Mistério da Falha de Amigária, que aqui no Brasil foi publicado tanto aqui em Vênus Invisível, quanto em Gyo, que são dois mangás do Junji Ito que saíram pela editora Devir e que também já foram comentados aqui em vídeo. E esses vídeos estarão, como eu disse, na playlist que eu vou deixar linkada na descrição. Então veja que essa é uma temática recorrente na obra do autor e é uma temática que com a qual ele trabalhava desde o início de sua carreira. Mas enfim, outro conto que chamou bastante a minha atenção aqui, desse Morada do Desertor, é um conto que foi publicado também em 1988 originalmente, e que também foi adaptado para aquele anime lá da Netflix recentemente. E eu estou falando aqui de Os Longos Cabelos do Sótão. Esse conto fala de uma moça que sempre fez de tudo para tentar agradar ao namorado, mas que, mesmo assim, acabou sendo dispensada por ele. E uma das coisas que essa protagonista fez a pedido desse ex-namorado foi deixar o cabelo crescer, de modo que, agora que eles terminaram, a protagonista decidiu voltar a usar os cabelos curtos como ela sempre havia usado. E essa decisão ficou ainda mais forte porque, para além desses problemas de ordem sentimental, essa moça tem de lidar com o fato de que há uma infestação de ratos
que ficam correndo no sótão da casa dela. E esses dois eventos aparentemente desconexos, o término do relacionamento e a presença desses ratos, se relacionam porque um belo dia essa protagonista acorda e vê que tem um rato morto preso aos cabelos dela. E isso é a gota d'água para que ela decida definitivamente que deve cortar esses cabelos. O que ocorre então é que quando ela vai cortar os cabelos, algo acontece e essa moça aparece morta de um jeito terrível. E aí vem as questões. Como foi que ela morreu? Quem fez aquilo? Por que fez aquilo? E etc. E a resposta disso tem um pouco a ver com o título do conto, mas eu não vou explorar mais essa relação. Então é um conto bastante interessante que chamou muito a minha atenção ao longo dessa minha leitura. E aí os 3 últimos contos sobre os quais eu vou comentar aqui com vocês foram todos publicados em 1990 e, na minha modesta opinião, eles são os melhores contos aqui desse mangá. Então veja que em um período de tempo bastante curto, né, entre 87 e 90, o Junji Ito já conseguiu aprimorar a sua escrita, né, aprimorar esses roteiros de modo a criar tensão de um jeito bem mais eficaz nesses 3 contos mais recentes que eu vou comentar agora para vocês. E o primeiro desses contos é justamente o conto que dá título e que encerra o mangá, que é então A Morada do Desertor. Esse é um conto bem diferente do Junji Ito, porque, pelo menos de início, não parece haver nada de estranho ou de sobrenatural movimentando a narrativa. Porém, nas últimas 5 páginas, o conto se revela uma baita história de fantasma. Mais especificamente, aquele tipo de fantasma que pode ser confundido com os vivos. Então veja, o conto se passa 8 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e só essa temática da guerra, essa temática histórica, já é um diferencial quando nós pensamos nesse conto em relação a outras obras do Junji Ito. Porque veja, por mais que ele sempre faça ali alguns contos que tocam em temas sociais, ainda assim, eu acho que ele nunca tinha feito aqui algo tão explícito como ocorre nesse A Morada do Desertor. Mas enfim, então como eu ia dizendo, o conto se passa 8 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e fala da história de um desertor do exército japonês que pediu asilo a um amigo depois que fugiu do campo de batalha. Evidentemente que esse sujeito passa a ser visto como um traidor da pátria, de modo que a presença dele na casa desse amigo poderia, enfim, ser um risco, oferecia um risco para todas as pessoas envolvidas, uma vez que quem fosse pego escondendo desertores poderia ser preso. Mas, mesmo assim, como esse sujeito sempre foi muito amigo, sempre foi muito próximo do dono dessa casa, acabam aceitando a presença dele ali e escondendo esse rapaz em uma edícula que fica aos fundos da propriedade dessa família. O problema é que nesse meio tempo, enquanto o rapaz estava escondido ali naquela edícula, acontece uma tragédia familiar, que eu não vou aqui revelar qual foi, e todo mundo da casa passa a culpar esse tal soldado desertor por aquilo que aconteceu. E como modo de se vingar, essa família, eu achei isso genial na narrativa, essa família decide não contar para ele que a guerra acabou há 8 anos e mantém tudo como se todos aqueles conflitos ainda estivessem acontecendo. E com isso, essas pessoas passam a fazer várias torturas psicológicas com esse coitado que já tinha vários traumas por ter participado da guerra, ao contrário do dono da casa que, segundo diziam as más línguas da vizinhança, forjou um acidente para não ser convocado pelo exército. Então veja que aqui o elemento maligno da narrativa parte das pessoas que estão praticamente mantendo esse soldado ali em cativeiro, ao não revelar a ele a verdade, que é a guerra acabou e ele poderia voltar a ter uma vida normal. Então eu gostei bastante desse conto exatamente porque ele trata desse período histórico
E ao fazer isso, ele revela vários traumas de guerra, enfim. Então é um conto bastante interessante e que, diga-se de passagem, foi feito com a colaboração de um ex-soldado japonês, né? Então achei isso muito curioso. Outro conto do qual gostei bastante, que também foi publicado em 1990, se intitula A Vila das Sirenes. E esse conto rende uma homenagem quase explícita ao Lovecraft, tanto que existe aqui uma criatura que é meio cutuliana, né? Mas não só isso, existe aqui também toda a criação de uma narrativa bastante ligada àqueles contos do Lovecraft, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um protagonista que está voltando para a sua cidade natal, e aí ele tem de lidar com acontecimentos aparentemente inexplicáveis e que tem alguma relação com um estrangeiro. Então veja, todos esses elementos são bastante frequentes nos contos do Lovecraft, e o Junji Ito conseguiu se apropriar muito bem deles, mais ou menos como o Borges fez em um conto intitulado There Are More Things, que está aqui em O Livro de Areia. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro do Borges, e naquele vídeo eu falo bastante sobre como o autor conseguiu se apropriar muito bem, mesmo do estilo Lovecraftiano, para poder construir esse conto que homenageia aquele outro autor. Então vou deixar o link para esse meu vídeo na descrição. Mas enfim, além disso, nós temos aqui nesse A Vila das Sirenes aquela ideia de um mal ancestral que faz lembrar não só algumas coisas do Lovecraft, mas também antecipa mangás como, por exemplo, a obra máxima do Junji Ito, que é aqui Uzumaki, e que só seria publicado quase 10 anos depois, né? Porque esse A Vila das Sirenes é de 1990 e o Uzumaki foi publicado, se não me engano, entre 1998 e 1999. Então veja que existe aqui essa espécie de antecipação temática que chamou bastante a minha atenção. Mas enfim, A Vila das Sirenes fala de um rapaz que decide voltar para a sua cidade natal depois de ter recebido uma carta estranha da mãe dizendo que foi inaugurada ali naquela cidadezinha uma fábrica. Só que o elemento determinante para que esse rapaz decidisse de fato voltar para a casa dos pais foi o seguinte: numa bela noite, na noite em que ele recebeu essa carta da mãe, ele acordou e percebeu que estava sendo vigiado pela janela, né? Ou melhor dizendo, vigiado através da janela. E qual não foi a surpresa dele ao abrir a cortina e ver que a pessoa que o estava vigiando era a própria mãe dele, ou pelo menos foi isso que ele acreditou, porque afinal de contas não faria sentido a mãe ter saído da cidadezinha, escalado um prédio, porque esse rapaz morava num apartamento, e ficado ali na janela olhando para ele, né? Então esse rapaz fica meio intrigado com tudo aquilo, pensa que talvez ele teve um sonho muito real ou coisa do tipo, e por conta disso decide voltar para casa até para poder averiguar bem aquela história toda da tal fábrica. Nessa mesma época, várias crianças estavam sendo sequestradas por todo o Japão, e a narrativa solta essa informação como quem não quer nada, e essa informação vai ser recuperada posteriormente ao longo do desenvolvimento da trama. Mas enfim, o protagonista volta então à sua cidade natal e percebe que a tal fábrica mudou completamente a dinâmica da população daquela região. Não só porque essa cidade agora parecia uma cidade fantasma, mas também porque os poucos moradores que restaram ali ou estavam doentes, ou ficavam vagando pelas ruas de um jeito muito estranho, ou então acabavam recorrendo a coisas meio trágicas, como por exemplo, furar os próprios tímpanos. E tudo isso, em um primeiro momento, não tem explicação, mas aos poucos o autor consegue ir juntando todas essas peças. Então, por exemplo, o pai do protagonista, que sempre foi um agricultor muito dedicado à sua plantação, simplesmente deixou tudo para trás e foi trabalhar na tal fábrica. E não só ele, como outras pessoas que foram para aquele mesmo lugar, simplesmente não voltaram. E aí você não sabe se eles estão presos, se eles resolveram ter uma outra vida lá, se eles morreram, não se sabe o que aconteceu. Ocorre que essa fábrica é administrada pelo novo prefeito da cidade, que é um rapaz com uma índole questionável
e que afirma ser, atenção, a reencarnação de um bruxo estrangeiro que há vários séculos havia invocado um demônio naquela mesma região, naquela mesma cidadezinha. Até aí você pode pensar que esse prefeito é só um cara meio perturbado, meio maluco, mas o problema é que ele realmente acredita nessa história de que ele é a reencarnação de um bruxo que era inimigo da igreja, etc e tal, tanto que uma das primeiras coisas que ele faz depois de ser eleito é atear fogo na única igreja da região. Então aqui o Junji Ito toca no tema da religiosidade, que é um tema bastante interessante e que apareceria depois, por exemplo, em mangás como Censor, que também é um mangá mais recente do autor e que também já foi comentado aqui no canal. Então o link para o vídeo estará naquela mesma playlist. E aí veja bem, pelo visto, realmente tem algo de sinistro acontecendo na fábrica, já que todas as noites tocam uma sirene que está afetando a saúde e a sanidade da população, o que explica o aspecto das pessoas e o fato de uma moça ter furado os próprios tímpanos para não ser afetada por aquele som da sirene. Então veja, nós estamos aqui falando de uma narrativa que é muito boa e que, como eu disse antes, lembra alguns elementos que depois reapareceriam melhorados, retrabalhados em Uzumaki. Não só pensando nesse mal ancestral, mas também nessa nova dinâmica que afeta toda uma cidade da qual as pessoas aparentemente não conseguem sair. E tudo isso tem ainda alguma relação com aquela história do sequestro das crianças, mas aí eu não vou explicar qual relação é essa. E o último conto sobre o qual eu gostaria de comentar aqui com vocês, que foi o meu conto favorito e que também foi adaptado recentemente para aquele anime lá da Netflix. E ainda bem que eu não assisti ao anime, porque assim eu não fui influenciado negativamente na hora de ler essa narrativa. Mas enfim, esse último conto que eu gostaria de comentar para vocês e que, como eu disse, foi o meu favorito, intitula-se Labirinto Insuportável e, como eu já adiantei antes, também foi publicado originalmente em 1990. Novamente nós temos aqui um conto que aborda questões ligadas à religiosidade e ao misticismo, mais especificamente porque aqui o Junji Ito fala de um tema que sempre me intrigou muito, que é uma prática budista na qual os monges decidem se mumificar ainda em vida para permanecer meditando e assim atingir o estado de Buda. Inclusive, há uns 6 ou 7 anos eu me lembro de uma notícia que dizia que descobriram um monge mumificado há 200 anos, mas que, segundo outros monges, ainda estava vivo, mas em um estado de meditação profunda. Eu me lembro que teve um cara que encontrou essa múmia e estava tentando vendê-la no mercado negro, e aí ele acabou sendo preso, etc e tal. Só que aí foram chamados alguns médicos para poder, enfim, fazer exames na múmia, e um desses médicos era um monge budista ou alguma coisa do tipo, e aí ele falou, não, na verdade essa pessoa continua viva, só que esse cara está meditando até hoje. Mas enfim, no conto aqui do Junji Ito, duas amigas estavam fazendo trilha em uma floresta perto de uma montanha quando perceberam que estavam perdidas. Então, enquanto estavam tentando se localizar ali naquela região, elas acabam se deparando com um templo budista escondido e cujos monges reclusos seguiam uma doutrina, uma seita específica dentro do budismo, né? E essa seita conta com essa prática de automumificação, digamos assim. E aí, como já estava anoitecendo, essas moças foram convidadas a ficar naquele templo. E aí, como elas não tinham muita opção, coitada, elas acabam aceitando esse convite, porque teoricamente seria melhor passar a noite no templo do que na floresta. E depois, no dia seguinte, com tudo mais claro, aquela coisa toda, essas moças decidem passar uns dias ali para estudar as práticas de meditação daquela tal seita budista. E o modo como o autor constrói a tensão nessa narrativa é muito eficaz,
porque o tempo todo fica bem claro que tem algo de estranho prestes a acontecer, principalmente depois que essas protagonistas encontram uma moça que se infiltrou naquela seita para procurar o irmão que desapareceu há 5 anos depois de dizer que faria parte daquele grupo de monges. E aí eu não vou poder dizer mais nada, mas assim, esse foi o conto que eu mais gostei aqui nesse mangá. E ouso dizer que entrou para minha lista de contos favoritos do Junji Ito. Eu já falei isso antes aqui, mas eu vou esperar saírem os próximos mangás desse autor aqui no Brasil. Mas eu pretendo fazer um vídeo daquelas 13 indicações, só falando dos meus contos favoritos do Junji Ito, mas esse é assunto para um outro pôr do sol. Como eu disse antes, eu vou deixar linkado na descrição tanto a playlist com os meus comentários sobre outros livros, sobre outros mangás do Junji Ito, quanto o meu vídeo para o livro do Borges. Fica aqui a minha recomendação enfática para que você leia esse Morada do Desertor, mas lembrando sempre que nós estamos falando aqui de uma obra inicial da carreira do Junji Ito. Então, se você é uma pessoa que se incomoda com um determinado tipo de traço, etc e tal, talvez você vá ter algum estranhamento em relação a essas narrativas, mas ainda assim eu acho que vale a pena você investir nela. Ou talvez eu diga isso porque eu não me incomode muito com esse detalhe mais imagético, digamos assim. Eu me ligo mais na narrativa propriamente do que nessa questão da imagem. Mas enfim, esse é assunto para um outro vídeo também. Certo? Eu vou deixar por fim linkado na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você aí que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.